Então, o negócio é o seguinte: ajam de acordo com o momento em que vocês estão vivendo. Como assim? Vou citar um exemplo meu, como sempre. Eu acho que no final de 2022, 2023, por aí, acredito que nessa época aí, né? Eu tava vivendo uma das fases mais divertidas da minha, não mais divertidas, minto. Uma das fases mais depois da vida na vida adulta, foi uma das melhores fases da minha vida adulta, né? Por quê? Porque eu tava tendo admiração das pessoas ao meu redor, tava colhendo bons frutos das pessoas ao meu redor, tava tendo respeito das pessoas ao meu redor, tava tendo muitas amizades, minhas relações e relacionamentos não estavam intoxicados, muitas das relações de amizade que eu tinha estavam no seu apogeu, estavam no seu auge, né? Eu ainda estava com um certo frescor e as pessoas que me rodeavam ainda estavam com um certo frescor de alma ainda. Eu estava tendo sexo, né? Eu estava tendo interações sexuais, por mais que o sexo não tenha sido concretizado com muitas pessoas, tinha aquele sentimento do flerte, aquele sentimento da admiração, da possibilidade, que o homem gosta disso, às vezes muito mais do que só o sexo, porque se fosse o sexo pelo sexo, é só você ir numa garota de programa extremamente gostosa, né? Igual aquelas atrizes pornôs que todo mundo vê, e fazer só o ato sexual, mas o homem quer admiração, quer o flerte, quer se sentir admirado, desejado. E por mais que eu não concretizasse o ato sexual, eu tive isso. Então, eu tive uma chuva de. Eu nadei na dopamina verdadeira realmente, não aquela artificial gerada por redes sociais e pornografia, né? E alimentos processados, não. Eu realmente estava tendo uma dopamina verdadeira ali, né? De relações humanas e de tudo que um ser humano veio para fazer nesse planeta. E eu realmente vivi esse momento presente, né? Porque eu tô com 29 anos agora em 2025, então no final de 2023, 22 eu tava com 26, 27. Eu já tava adulto, né? Tava bem adulto já. Então eu já tinha os traumas de adolescente, né? Do bullying, do colégio. Já carregava o trauma de ausência paterna, repressão e opressão materna. Minha relação com a minha mãe ainda tava uma merda nessa época. Foi melhorar no final do ano passado a minha relação com a minha mãe. Então tava uma merda ainda. Mas eu não mergulhei nessa melancolia. Eu simplesmente vivi o que eu tava tendo de melhor naquele momento, naquela fase ali. Entendeu? Então, é basicamente isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu poderia muito bem me auto-sabotar, né? Ficar tão mergulhado nos meus traumas, no ressentimento e na revolta, e não colher o que eu poderia ter de bom naquele momento e o que eu estava vendo de bom naquele momento. Eu poderia me trancar, me isolar, como eu sempre fiz, né? E perder aquele, aquela felicidade que eu tive naquela fase, entendeu? Então, por isso que é muito importante abraçar o que lhe está sendo entregue em sua plenitude. Assim como eu vivi aquela fase em sua plenitude, uma fase boa, as fases ruins também têm que ser vividas em sua plenitude. Como assim? Naquela, naquela fase boa que eu estava vivendo, eu estava sendo aplaudido, admirado e ovacionado. Então eu me comportei como tal e abracei aquela vivência. Assim como momentos antes daquele, tipo 2018, 2021, eu estava sendo tratado como um merda por muitas pessoas que me cercavam. Eu estava sendo rejeitado, excluído, né? Criticado e julgado, né? Eu estava sendo tratado como um merda. E eu realmente vivi aquele momento da forma que para ser vivida. Como? Eu não me propus a estar perto de pessoas porque a maioria me escrotizava. Eu não aderia a muitas relações porque eu não era muito desejado, né? Então, basicamente, foi uma fase que eu me isolei, uma fase que eu busquei conhecimento, né? Foi quando eu me aprofundei muito quando eu iniciei a me aprofundar em filosofias, em Red Pill, em meio masculinista, simplesmente eu vivi, né? Eu fui convidado a viver em mim,
viver para mim, viver comigo, né? O externo não me abraçava, então internamente eu precisei me abraçar. Então foi uma fase de isolamento, né? E eu vivi realmente aquilo na sua totalidade. Apesar de ter, eu tava namorando na época, mas eu vivi aquilo eu vivi aquele momento de merda na totalidade. Assim como eu vivi um momento de merda em sua totalidade, mesmo sendo maltratado em muitos lugares, o que eu fiz? Agi de acordo e evitei esses lugares e fiquei na minha. Me recolhi. E nos momentos bons eu estava tendo o melhor do mundo e vivi o mundo. Agi de acordo com o que eu estava vivendo. O que acontece quando você não age de acordo com o que você está vivendo? Eu vou citar aqui o que acontece. Teve momentos em que eu tive algumas oportunidades, eu estava sendo bem tratado, acontecia coisas boas, mas por conta de trauma e ressentimento, eu simplesmente vilanizava tudo e todos, e dane-se tudo, e acabava me isolando, acabava evitando e perdi algumas oportunidades que poderiam ter sido boas, poderiam ter me gerado boas memórias e prazer, dopamina. Só que por conta de estar mergulhado em ressentimento, em trauma, eu não vivi certas coisas ou certas fases simplesmente porque eu estava apegado a coisas ruins. Então eu não agi de acordo com uma fase boa. Eu estava negativo numa fase positiva. Não agi de acordo. Perdi a oportunidade. Assim como às vezes eu estava numa fase muito negativa, né, de desrespeito total, de rejeição total, de mal, é uma fase em que eu estava severamente sendo mal interpretado, só que eu estava com uma chama interna, eu queria viver o social, eu queria namorar, eu queria transar, eu queria conversar, eu queria socializar. Então eu me propunha a estar em lugares, eu estava querendo extrair coisas boas da merda. Não era um momento bom, eu não estava vivendo de acordo com o momento. Então aí eu me propunha estar em lugares e então eu fui alvo de fofoca, humilhação, rejeição, má interpretação, né, exclusão, opressão, manipulação e me fudi muito e alimentou mais ainda os meus vieses negativos e os meus traumas, os meus rancores e os meus ressentimentos. Entendeu? Então, por isso que eu falo pra vocês, tenham um discernimento para saber se você está em solo fértil ou em fase fértil. Fase de prosperidade, onde a gente sente quando as coisas começam a dar certo, a gente sente quando as portas começam a se abrir, as oportunidades, aquele meio está sendo saudável, a gente consegue sentir. Assim como a gente consegue sentir o contrário disso, quando as portas estão trancadas, quando a gente está numa maré de azar tenebrosa, quando tudo está meio estranho ali, a gente consegue perceber. Então age de acordo com esses momentos, para poder não queimar a largada, para poder não perder oportunidade, ou também para não se colocar em situações que vocês não precisam estar. Bom, meu recado é esse, é isso.